Olá, amigos do Ibirajara. É com imenso prazer que retorno a esta casa tão querida, tão amiga, para continuar a estudar e refletir sobre os ensinamentos de Kardec no Livro dos Espíritos. Então, vou pedir a permissão a vocês de compartilhar a nossa tela. Aqui está. Deixa eu apenas compartilhar aqui com vocês. Agora sim, está chegando aí a nossa tela compartilhada, devidamente otimizada, para iniciarmos as nossas reflexões no dia de hoje. O tema é exatamente esse, materialismo, que está lá nas questões, duas questões apenas, 147 e 148. E como eu gosto de estudar a doutrina espírita, eu não sei fazer palestra, eu gosto de estudar a doutrina espírita e dividir esses conhecimentos com vocês, eu vou trazer muita informação, muita coisa para a gente raciocinar, refletir, através de algumas pesquisas que eu fiz para enriquecer essas duas questões apenas. Então vamos iniciar, primeiramente, vendo o significado de materialismo. Vamos ver qual o verdadeiro significado de materialismo para que possamos entender o que Kardec vai nos trazer. Bom, no meio acadêmico, né, o materialismo é uma corrente filosófica que busca explicar o ser e a sua existência a partir da matéria. Veja que não tem nada de espiritual, nada de sobrenatural, místico, nada disso. Filosoficamente falando, a noção de espiritualidade ou de espiritismo não é contextualizado dentro da etimologia da palavra do materialismo. É uma corrente filosófica, sim, mas que tudo gira em torno daquilo que nós estamos vendo e tocando, a matéria, e que ocupa também lugar no espaço. Muito bem, mas já que eu falei aqui de espiritualista, espiritualismo, espiritista ou espírita, vamos ver a diferença entre uma criatura materialista e uma criatura espiritualista. Assim podemos entender melhor o que Kardec vai nos colocar nas questões 147 e 148, que é o escopo do nosso estudo de hoje. Muito bem. Materialista. Quem é o materialista? São as pessoas, essas chamadas materialistas, são aquelas que atribuem grande importância aos bens materiais, ao dinheiro, né, principalmente, e muitas vezes em detrimento de outros valores, né? Mas o dinheiro é a fonte principal da sua curiosidade e de estar vivendo em torno dele, a sua preocupação. Essa forma de pensar e agir pode influenciar diversos aspectos da vida dessas pessoas. Influem de maneira até preocupante. E nós tiramos aqui 6 aspectos que nós podemos refletir. 6 características comuns em pessoas chamadas materialistas. Eu creio que vocês vão concordar comigo. Essa pessoa, a chamada pessoa materialista, ela busca constantemente por status e reconhecimento social. É uma das características maiores, né? A ostentação, né? A outra é a priorização do ter sobre o ser. O materialista, ele quer mais ter do que entender a sua necessidade espiritual. Isso ele não consegue entender. O outro item é a dificuldade em lidar com frustrações financeiras, podendo levar até um suicídio, por causa da vergonha, por causa da possibilidade de viver na pobreza e não saber viver assim,
E já que a vida não existe depois da morte vai acabar tudo, eu vou me suicidar. Impressionante, mas existem pessoas que vivem assim. E devido a essa busca do ter, a propensão ao consumismo desenfreado e também a valorização da imagem da aparência física, a preocupação com o belo, mas no sentido mais depreciativo possível, né? Gastando fortunas, modificando o seu corpo, a sua fisionomia, em função de de uma necessidade apenas egoística de estar sempre bem apresentado, esquecendo que o tempo, né, é, é implacável e faz com que a gente se envelheça naturalmente. E, por último, a dificuldade em cultivar relações profundas e verdadeiras. São relações superficiais, com interesses, né, por trás, e não são, em geral, verdadeiras, profundas no seu sentido maior, né, como a gente pode se expressar. Uma pena, né? Bom, e o espiritualista? Quem é o espiritualista? É uma pessoa que vai além dos rótulos religiosos específicos, né? O espiritualista busca uma forma de conexão com o divino, com o universo e com a essência interna do seu eu interior, né? Os espiritualistas acreditam, sim, na existência de uma dimensão espiritual que transcende o físico, onde interações entre diferentes planos de existências acontecem continuamente. Então podemos afirmar com tranquilidade que a doutrina espírita ela é espiritualista, porque aceita e convive com essas características que colocamos aqui e outras que vamos apresentar agora, né? O espiritualista, em geral, ele percebe uma existência de uma força superior, acima dele, muito maior que ele, que dirige e organiza o universo. Ele acredita na reencarnação e na evolução espiritual. A conexão com os espíritos ou seres de outras dimensões, ele acredita nisso também. E também ele aceita a importância da intuição e do autoconhecimento, né? Através das experiências passadas do nosso pretérito, né? Das nossas vidas passadas. Portanto, o espiritualista ele tem essa característica aí, essas 4 características. E aí a gente pode entrar na questão 147 de Kardec. E Kardec usa uma expressão muito interessante aí, anatomistas, né? Porque os anatomistas e também os fisiologistas em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo. Antes de responder essa pergunta, eu vou dar um salto aqui e vou, junto com vocês, analisar a expressão, o termo anatomista e fisiologista, para a gente entender também a resposta e a pergunta, né? Anatomista é alguém especializado em anatomia, a estrutura física de um organismo. Realiza pesquisas sobre a forma, estrutura e outras características anatômicas de seres humanos e de animais, né? Então, ele está em sintonia com a estrutura física, pesquisando a sua anatomia, né, de um organismo, tanto de um ser racional ou irracional, nos animais, por exemplo. E o fisiologista. O fisiologista é um profissional da área também de saúde que estuda e aplica técnicas para melhorar o rendimento do nosso corpo, né?
também na área da reabilitação e a saúde até de alguns atletas, elaborando exercícios físicos para diversas finalidades, como emagrecimento e desempenho atlético, né? Estética, longevidade, né? Por isso que somos aconselhados a fazer exercícios físicos, né? Para que possamos ter uma melhor qualidade de vida. Mas isso tudo, esses dois itens, imperavam numa época em que Kardec estava vivenciando o positivismo. E o positivismo tem tudo a ver com o que aconteceu com o lançamento do Livro dos Espíritos. As pesquisas de observação, né? As práticas de materialização que eram necessárias através da evocação para que algumas coisas fossem testadas e analisadas dentro da ideia positivista. Mas o que é positivismo? Positivista é aquele que defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com os positivistas, somente se pode afirmar que uma teoria é correta se ela foi comprovada através de métodos científicos válidos. Daí as experiências de observação que Kardec realizava não só na Société, mas convidando também pessoas da área da ciência, da filosofia, para participarem de reuniões mediúnicas, principalmente quando era trabalhado o livro O Céu e o Inferno, porque se vocês observarem a parte 2 do livro Céu e Inferno, ele é confeccionado através de reuniões deste tipo, desta modalidade, fazendo evocações a espíritos de todas as ordens. Acontece o seguinte, e essa foi a grande dificuldade do positivista entender. Nem sempre aquilo que Kardec queria fazer naquela tarde, naquela noite, não era possível, porque sabemos que o telefone toca de lá para cá. Então, nem sempre no dia determinado, na reunião determinada, acontecia a apresentação de um espírito. Mas, quando isto acontecia, todos viam com bons olhos que aquela reunião era verdadeira e que quem estava falando era um espírito que animava o corpo de alguém que estava aqui na Terra, quando vivo. E esse foi a grande conquista, né, de Kardec ao pesquisar e ao relatar no livro Céu e Inferno todas as dificuldades que esses espíritos encontraram ao regressar à pátria espiritual. E outros com muita alegria, né? Porque nós vemos lá relatos de espíritos felizes até o espírito mais preso à matéria, mais brutalizado à matéria. Então a gente vê como ele era aqui e como ele está hoje no mundo espiritual. Então Kardec flertou e muito com o positivismo. Então vamos voltar lá à pergunta 147. Né? O que é que diz a resposta dos amigos espirituais a essa questão? Kardec então perguntou, vamos recordar a pergunta. Por que os anatomistas, que nós já sabemos quem são, os fisiologistas, também sabemos quem são, e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, os positivistas, por exemplo, são com tanta frequência levados ao materialismo? Resposta do Espírito de Verdade. O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam o enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. E é o que vemos até hoje. Muitos cientistas super inteligentes ainda se fecham no materialismo, no egoísmo, no egocentrismo da ciência, que ele acha saber tudo e não há mais ninguém que possa ensinar nada para ele. Infelizmente, ainda hoje, século XXI, ainda temos criaturas assim, pessoas inteligentes, mas que
em função da vaidade, do orgulho e do egoísmo, se fecharam dentro de uma redoma de pura vaidade. Bom, já falamos sobre isso e vamos agora à questão 148. Essa questão é muito interessante porque, apesar de ter uma resposta curta, Kardec, logo após, faz vamos dizer assim, uma tese contra o materialismo. Ele coloca, com suas palavras, né, uma pesquisa, uma reflexão que cai para cada um de nós, importantíssima para que possamos analisar o perigo do materialismo na nossa vida. Mas a questão 148, Kardec nos coloca assim: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? E pergunta muito inteligente e que os amigos espirituais responderam assim: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse, e os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Isso é uma realidade, né? O medo do nada, o que vai encontrar depois da morte, né? Isso ainda amedronta muitos daqueles que se dizem espíritos fortes, né? Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com quem encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. É exatamente isso, pessoal. É exatamente. Quando eles começam a ver pela luz da ciência, do bom senso, né? Pela lógica, que tanto caracterizou as obras kardecianas e o próprio Hippolyte Léon Denis Rivail, a gente começa a entender que não há necessidade de temer a morte, porque ela não existe. E é por isso que nós espíritas dizemos que o espiritismo matou a morte, principalmente com o advento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. O espiritismo matou a morte. E como sempre eu faço, eu vou pesquisar lá em Miramês o que ele tem a dizer sobre isso. E o que Miramês nos traz aqui, é um banquete de observações que faz com que a nossa cultura do mundo espiritual seja reavivada. Veja o que Miramês nos traz aqui. Uma partezinha, porque o estudo é bem grande, não dava para colocar tudo aqui. O estudo sério, diz Miramês, não leva o homem ao materialismo. Pelo contrário, quem pesquisa com sinceridade a vida encontra a verdade. É o que nós falamos antes. Quem não tem preconceito vai encontrar a verdade. E para provar o que mencionamos, podemos constatar nos bastidores da história universal maior quantidade de sábios espiritualistas do que o contrário. O homem de inteligência, frio no que toca ao espírito, às vezes teme a pesquisa, ou lhe fala mais alto o orgulho e a vaidade. O homem de inteligência, vou repetir aqui, o homem de inteligência, frio no que toca ao espírito, às vezes teme a pesquisa, ou lhe fala mais alto o orgulho e a vaidade. Não pode aceitar que alguém invisível esteja lhe inspirando a fazer algo de especial no que se refere à humanidade. Não, o orgulho dele não permite tal coisa. Não sabe ele que ninguém descobre nada.
Tudo já se encontra às vistas de todos. Tudo já se encontra feito por Deus na programação universal da vida. Somos apenas instrumentos da sua bondade e muitas descobertas feitas no mesmo instante em vários pontos do globo por homens diferentes provam esta afirmativa. E no momento da pandemia que atravessamos, vários cientistas em vários pontos do mundo estavam chegando à mesma resposta à vacina que tanto procurávamos. Meus amigos, nada acontece por acaso. Quando temos merecimento na Terra de um pensamento evolutivo, de uma descoberta, de uma invenção que vai trazer mais conforto a todos nós, cura as doenças, né? Isso acontece no momento certo. O espírito do cientista é levado a planos altos e dali ele retorna com a intuição da cura, do avanço às suas pesquisas, nos seus estudos para a descoberta que, por merecimento, já estamos prontos a recebê-la. Mas Kardec, de forma inteligente, fecha esse ciclo de perguntas sobre a materialidade, nos convidando a pensar com ele sobre alguns pontos que eu selecionei aqui. Kardec diz assim: por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. São os materialistas, como nós vimos. No corpo humano apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observam por efeito da ruptura de um fio e nada mais enxergam além desse fio. Não é assim? Procuram saber se alguma coisa restava e, como não acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento e do próprio corpo. Interessante que na União Soviética, no início do século XX, pesquisas interessantes foram relatadas de uma balança atômica idealizada por pesquisadores soviéticos que no momento do desencarne acusava o seu pêndulo uma certa reverberação, uma perda de peso, imperceptível ao olho humano. Mas como as pesquisas eram de cunho altamente científico, uma precisão exorbitante daquela balança atômica, eles viram que algo fugiu ao corpo quando desencarnarmos. E assim aconteceu. Eles viram aquele pêndulo sofrer uma variação, mas aconteceu. Então há algo que nos diz que saiu de dentro de nós no momento do desencarne. Isso já, para um povo materialista, já era uma grande conquista, não é mesmo? Kardec ainda continua. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se devorariam como animais ferozes. Então, Kardec mostra que pela lógica, pelo bom senso, nada se perde com a morte. Algo tem que dar continuidade para dar valor até mesmo às nossas existências no mundo atual, no mundo em que nós estamos vivendo. O homem tem, continua Kardec, instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. É uma coisa instintiva que nós trazemos conosco. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura.
Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. E se nós ousarmos fazer uma pesquisa, acreditamos que a maioria da humanidade terrena encarnada acredita realmente na vida futura, ou algo que seja diferente do nada, uma continuidade. Então, eu creio que, estatisticamente, os materialistas são minorias hoje no plano terrestre. Outra conclusão muito interessante de Kardec, essa inclusive eu até fiz observações para mostrar a vocês a importância desse raciocínio. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto do seu amor, aquilo que você mais ama, aquilo que você mais se dedica para o bem daquela criatura, para a sua obra, para a sua pesquisa, tudo se perde. Aquela vinda à Terra foi efêmera. O que te levou a reencarnar então? Tudo se perde. Quem poderia ver sem temor abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultasse para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada, nada mais, senão um vácuo. Isso deve dar uma depressão àqueles que acreditam realmente no nada, que tudo vai se acabar. Não podemos acreditar tal coisa, né? Como ele diz aqui, mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio dentro em pouco restará da minha passagem sobre a terra, e de nada adiantará, de nada será benéfico a tua vinda aqui. Qual o objetivo da sua existência, se não haverá continuidade da inteligência, da evolução, das pesquisas que você aqui deixou, e nada para compensar tudo isto será o fim de todos, nenhuma outra perspectiva além do meu corpo roído pelos vermes. Eu venho, cresci, eu me desenvolvi e não deixei nada para que eu continuasse a essa pesquisa para o amanhã. Que Deus injusto é esse? Que Deus é esse que hoje me faz saudável, mas o outro não? O outro que tem condições de trabalhar intelectualmente e o outro não? Que Deus é esse? Não, não pode haver o nada. O nada não pode existir. E Kardec finaliza as suas considerações dizendo assim: a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção. São os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos ou deméritos. Então, é nesse momento, pessoal, que a gente tem que valorizar a literatura espírita, os romances, os livros belíssimos, escritos pelo lápis do nosso Divaldo, do nosso Chico, e também o Pentateuco kardeciano, que nos mostra a nossa realidade na verdadeira vida, que é a vida espiritual. E ele conclui dizendo:
O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Por isso que o Espiritismo contribui para a nossa fé raciocinada, mostrando que pela lei da ação e reação, dos nossos méritos ou deméritos, como diz Kardec, teremos irrevogavelmente as consequências de tudo que nós realizamos na Terra, um novo retorno a este planeta, tendo aqui, sim, que repetir de ano, sim, realizar novamente os nossos testes, vencer os nossos desafios, com provas e expiações, para que possamos sempre tentar, de forma irreversível, a nossa evolução espiritual. Veja quanto ensinamento nessas duas únicas perguntas que Kardec nos fala sobre o materialismo. Meus irmãos, o nosso tempo já se esgotou, fica aqui o meu carinho e o prazer de estar com vocês e em breve estaremos retornando para dar prosseguimento a tudo isso que Kardec nos deixou de herança no Livro dos Espíritos. Muita paz a todos e que Jesus abençoe o nosso propósito e a casa de vocês também para divulgar a doutrina espírita. Muita paz e obrigado.